Até o final desse vídeo, você vai ver 50 atores e outros profissionais de TV que faleceram durante as novelas. Já deixe o seu gostei, e se inscreva no canal. Corre nos comentários, e nos conte qual desses atores você se lembra. Nossa lista se inicia com o ator Hamilton Fernandes, que fez o vilão Dom Ricardo na novela Sangue e Areia, da TV Globo. O ator sofreu um acidente de carro em janeiro de 1968, e ficou hospitalizado 69 dias. Hamilton veio a falecer em abril de 1968, aos 48 anos, em decorrência das sequelas causadas pelo acidente. O roteiro da novela teve que ser todo refeito e seu personagem desapareceu da trama. O garoto, Noel Marcos, filho do casal de atores Dionísio Azevedo e Flora Geni, faleceu em novembro de 1969, quando estrelava sua primeira novela, Seu Único Pecado, da TV Record, que foi dirigida por seu pai. O menino foi vítima de um atropelamento enquanto passeava com sua bicicleta no bairro de Sumaré, em São Paulo. Ele tinha apenas 15 anos. O triste fato fez interromper a produção. Celso Marques faleceu em um acidente de carro, em setembro de 1968, enquanto estava atuando na novela Gata Division, da TV Globo, com o personagem Cumprido. Sua morte ocorreu 2 dias antes de ele completar 26 anos. Seu personagem simplesmente sumiu, diante do imprevisto e da impossibilidade de substituí-lo a tempo. A atriz Glauci Rocha faleceu de parada cardíaca em outubro de 1971, aos 41 anos, enquanto atuava na novela Hospital, da TV Tupi. Faltavam apenas 5 capítulos para a atriz concluir as gravações de sua personagem Helena. O ator Sérgio Cardoso faleceu quando estava interpretando o protagonista Luciano, na novela O Primeiro Amor, da TV Globo. Em agosto de 1972, ele foi vítima de ataque cardíaco, aos 47 anos. Ele faleceu quando restavam apenas 28 capítulos para o fim da novela. Seu papel passou a ser interpretado por Leonardo Vilar. O ator Otelo Zeloni faleceu em 1973, quando atuava na novela O Conde Zebra, da TV Tupi. Seu falecimento interrompeu a novela no dia 28 de dezembro de 1973. A trama foi retirada do ar, em função do estado de saúde do ator, que interpretava o protagonista Dom Vespasiano. Um tumor cerebral o levou na manhã seguinte, em 29 de dezembro, aos 52 anos. Raquel Martins faleceu em dezembro de 1974, quando fazia Zazá, na novela Barba Azul, da TV Tupi. A atriz faleceu aos 62 anos, vítima de câncer. Ela não foi substituída na novela. Oduvaldo Viana Filho faleceu em maio de 1972, aos 80 anos, vítima de câncer. Ele era roteirista da primeira versão do seriado A Grande Família, da TV Globo. Paulo Pontes chegou a substituí-lo como redator principal, mas não prosseguiu por se achar sem condições psicológicas para continuar a tarefa. O ator Zanoni Ferriti era anunciado nas chamadas de estreia do remake O Direito de Nascer, da TV Tupi. Zanoni faria o personagem Dom Jorge Luiz. Mas 5 dias antes da novela estrear, em julho de 1978, aos 32 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano. Zanoni foi substituído na novela por Adriano Reis. Osmar de Matos faleceu em um acidente de carro em outubro de 1980. O jovem de 22 anos estava no elenco da novela As Três Marias, onde viveria o personagem Kleber. Ele chegou a gravar apenas os primeiros capítulos. Com seu falecimento, o personagem deixou de existir. Márcia de Windsor faleceu em agosto de 1982, aos 48 anos, vítima de infarto. Durante a última semana de exibição da novela Ninho da Serpente, da TV Band. Ela fez a personagem Jerusa, na qual desapareceu da trama. Jardel Filho faleceu em 1983, aos 54 anos, vítima de ataque cardíaco. Ele vivia o protagonista Heitor, na novela Sol de Verão, da TV Globo.
A saída encontrada para explicar o sumiço do personagem foi uma viagem. Jeanette Claire faleceu em novembro de 1993, aos 58 anos, vítima de câncer no intestino. Ela estava escrevendo a novela Eu Prometo, da TV Globo. E faleceu tendo escrito 60 capítulos, e Glória Pérez terminou de escrevê-la. O ator Ricardo Zambelli faleceu em um acidente de moto, durante o Carnaval de 1985, aos 34 anos. Poucos dias depois da estreia da novela Um Sonho a Mais, da TV Globo. Ricardo viveria o personagem Felipe, papel que deixou de existir por conta de sua morte. Em 1985, Emma Dávila foi escalada para fazer Dona Biloca, na novela A Gata Comeu. Porém, faleceu uma semana antes da estreia da novela, aos 68 anos, vítima de AVC. A produção escalou a atriz Norma Geraldi, para substituir sua personagem. Em 1989, Lauro Corona precisou se afastar da novela Vida Nova, antes de seu término. O ator teve complicações pela doença da AIDS, e faleceu 2 meses após o término da novela, aos 32 anos. Lauro fazia o personagem português Manuel Vitor. A despedida de seu personagem foi uma das cenas mais comoventes da trama. O personagem partiu para Portugal numa noite de chuva, ao som do poema Viajar, Perder Países de Fernando Pessoa. Lutero Luiz faleceu em 1990, aos 58 anos. O ator se afastou das gravações da novela O Sexo dos Anjos, para tratar um câncer, do qual foi vitimado em fevereiro de 1990. Seu personagem continuou sendo citado na história, com o sumiço sendo explicado por uma viagem, após ter ganhado na loteria. O ator João Alberto Pinheiro faleceu em janeiro de 1991, com apenas 31 anos. Ele fazia o mordomo Zaqueu, na novela Pantanal da Rede Manchete. E faleceu assim que a trama chegou ao fim, vítima do vírus da AIDS. Em 1991, Chiquinho Brandão havia gravado cerca de 20 capítulos da minissérie O Sorriso do Lagarto, da TV Globo, quando morreu num acidente de carro, aos 39 anos. Para ocupar o seu lugar, os autores providenciaram um primo do personagem, que foi vivido por Stefan Nersessian. A jovem atriz Daniela Pérez faleceu quando estava atuando na novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe Glória Pérez. Na noite do dia 28 de dezembro de 1992, ela foi violentamente assassinada por seu colega de elenco, o ator Guilherme de Pádua, e a mulher dele, Paula Tomás. Daniela tinha apenas 22 anos. Na novela, os dois viviam um par romântico Yasmin e Bira. Glória Pérez conduziu a novela até o fim, mesmo abalada pelo crime. A saída de Yasmin da trama foi explicada com uma viagem. Já o personagem Bira simplesmente deixou de existir. A atriz Daisy Tenório foi escalada para viver a governanta Alice, na casa da família Assunção, na novela Mulheres de Areia. Algumas cenas haviam sido gravadas, mas ela faleceu em janeiro de 1993, antes da novela estrear. Ela foi vítima de um acidente de carro, aos 33 anos. Armando Bogos faleceu em maio de 1993, aos 63 anos, vítima de leucemia. Pouco tempo depois de concluir uma participação na minissérie Sex Appeal, da TV Globo. As cenas com o ator foram ao ar depois que ele já havia falecido, pois a minissérie estreou em junho de 1993. Cassiano Gabus Mendes faleceu em agosto de 1993, aos 64 anos, vítima de infarto. Pai dos atores Tato e Caco Gabus Mendes. Cassiano escreveu a novela O Mapa da Mina, da TV Globo, e faleceu antes da novela ser finalizada. O autor havia deixado todos os capítulos já escritos, e o último foi ao ar em setembro de 1993, um mês após sua morte. Felipe Pinheiro faleceu em novembro de 1993, aos 33 anos, em consequência de problemas cardiorrespiratórios.
sem ter concluído sua participação na novela Olho no Olho, da TV Globo. A solução encontrada para a saída do personagem da trama foi uma viagem. Em 1994, Cláudia Magno entrou para o elenco da novela Sonho Meu, quando a novela já havia iniciado, mas não chegou a concluí-la. A atriz deixou a trama adoentada e faleceu em janeiro de 1994, aos 35 anos, vítima da AIDS. O ator Wagner Belo, que interpretava o extraterrestre Etevaldo na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Ele faleceu em agosto de 1994, aos 29 anos, vítima da AIDS. O episódio sem o ator terminou com a explicação que ele estaria brincando nas estrelas. O ator, Luiz Carlos Arutin, foi vítima de uma tragédia, enquanto estava atuando na novela Idade da Loba, da TV Band. Ele faleceu em janeiro de 1996, aos 62 anos, alguns dias antes da novela terminar. Ocorreu um incêndio no apartamento do ator, causado por uma vela acesa por seu filho. No momento do acidente, Luiz Carlos pediu para que a família saísse do apartamento para que ele tentasse apagar o fogo. Ele acabou desmaiando devido à fumaça. Foi socorrido, mas faleceu no caminho do hospital, vítima de asfixia. Sua participação na trama já havia sido gravada. Ele também tinha acertado uma participação na novela O Rei do Gado, mas faleceu antes. Thales Panchacon faleceu em outubro de 1997, um mês após o término da novela Os Ossos do Barão, do SBT. Ele faleceu aos 41 anos, vítima de parada respiratória, em decorrência de complicações relacionadas ao vírus da AIDS. Segundo assessores da emissora, as gravações de suas cenas na novela aconteceram até abril, pois precisavam ser interrompidas constantemente para que ele pudesse descansar. O diretor Paulo Ubiratã faleceu de ataque cardíaco, aos 51 anos, em abril de 1998, enquanto concluía seu trabalho como diretor artístico na novela Por Amor, da TV Globo. Ele também iniciava a novela Meu Bem Querer, que estava em fase de pré-produção. Alexandre Lipiani faleceu em 1997, aos 32 anos, em decorrência de um acidente de carro. Ele fazia o Padre Eurico, na novela Chica da Silva, da TV Manchete. Sua última aparição foi no capítulo exibido em 28 de julho de 1997, que teve uma homenagem da produção. O diretor Walter Avancini, já debilitado, iniciou seu trabalho na novela A Padroeira, da TV Globo, mas não chegou a ver sua obra finalizada. Por problemas de saúde, ele foi afastado da produção em julho de 2001, vindo a falecer em setembro, aos 66 anos, vítima de câncer de próstata. Mário Lago faleceu em maio de 2002, aos 90 anos, vítima de enfisema pulmonar. Ele fez uma pequena participação na novela O Clone, da TV Globo. Ele faleceu antes da produção ser encerrada. O ator Luiz de Lima faleceu em 2003, quando fazia uma pequena participação na novela Esperança, da TV Globo. Ele viveu o simpático Antônio, pai de Murruga, e infelizmente não conseguiu chegar ao final da trama. O ator faleceu no decorrer da novela, aos 77 anos, vítima de enfisema pulmonar. O ator Rogério Cardoso faleceu em 2003, enquanto fazia seu Floriano na série A Grande Família. Rogério faleceu em julho de 2003, aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Em agosto de 2005, foi a vez do ator Francisco Milani partir, enquanto atuava na série A Grande Família. Ele faleceu aos 68 anos, vítima de câncer retal. Ele foi chamado para cobrir a ausência de Rogério Cardoso, interpretando Juvenal, o tio Mala, que aparecia esporadicamente no programa. Leonor Baceres faleceu em janeiro de 2004, aos 77 anos, vítima de câncer. Ela era coautora de Gilberto Braga, na novela Celebridade.
Com a morte de Leonor, o novelista Ricardo Linhares foi convidado por Gilberto para contribuir nos rumos de sua história. A atriz Miriam Pires, por problemas de saúde, precisou se afastar das gravações da novela Senhora do Destino. Ela faleceu em setembro de 2004, aos 77 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Na ficção, sua personagem Clementina foi hospitalizada. A atriz Ariclé Pérez faleceu em março de 2006, 2 dias depois de terminar a minissérie JK, da TV Globo, onde interpretava a mãe do protagonista. Ela havia finalizado sua participação na minissérie, na semana anterior de sua morte. A atriz, que tinha 62 anos, caiu do 10º andar de seu prédio, em São Paulo. Ela passava por uma profunda depressão. Até hoje a causa da sua morte é desconhecida publicamente e ainda acredita-se na hipótese de suicídio. Gianfrancesco Guarnieri faleceu em julho de 2006, 13 dias após o término da novela Belíssima, da TV Globo. O ator já estava bastante debilitado quando iniciou as gravações. Ele fazia o personagem Pepe Molina, e nas poucas vezes em que apareceu na trama, estava sempre sentado, e tinha poucas falas para não exigir demais dele. Em novembro de 2006, Nair Belo estava escalada e gravou suas primeiras cenas na novela Pé na Jaca. Porém, uma semana antes da novela estrear, a atriz sofreu uma parada cardíaca e entrou em coma. Ela ficou hospitalizada e veio a falecer em abril de 2007, aos 75 anos. Na novela, ela foi substituída por Arlete Salles e todas as suas cenas foram refeitas. O ator Luiz Carlos Torinho faleceu em janeiro de 2008, 4 meses antes da novela Desejo Proibido terminar. Ele interpretava o personagem Nezinho. O ator faleceu aos 43 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, provocada por um aneurisma cerebral. Em 2009, Mara Manzan precisou se afastar das gravações da novela Caminho das Índias, para fazer tratamento de quimioterapia. Ela interpretava Ashima, e veio a falecer em novembro de 2009, aos 57 anos, vítima de câncer no pulmão, 2 meses após o término da novela. O sumiço de sua personagem foi explicado por uma viagem à Índia. Miguel Magno faleceu em agosto de 2009, aos 58 anos, em decorrência de um câncer. Na época, ele vivia a personagem Doutora Darcy, na série Toma Lá da Cá, da TV Globo. Em 2012, Ieda Alves interpretava a costureira Dona Patrícia, na novela Aquele Beijo, da TV Globo. Foi quando faleceu aos 83 anos, vítima de câncer. Marli Bueno faleceu em abril de 2012, enquanto era vista na minissérie Rei Davi, da TV Record. Ela tinha 78 anos e estava hospitalizada para uma cirurgia de emergência no intestino. A atriz já havia concluído suas gravações na minissérie, que terminou pouco tempo depois da sua morte. O ator Cláudio Cavalcante faleceu quando já tinha encerrado suas gravações, na 2ª temporada da série Sessão de Terapia, da GNT. Ele faleceu em setembro de 2013, um mês antes da estreia da série, aos 73 anos, em decorrência de um choque cardiogênico, que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos. Marília Pera faleceu em dezembro de 2015, aos 72 anos, vítima de câncer. Ela interpretava Darlene na série Pé na Cova, da TV Globo. A série já estava totalmente gravada e finalizada, e continuou sendo exibida mesmo depois de sua morte, até o último episódio. A atriz Márcia Cabrita havia sido escalada para viver a personagem Germana, na novela Novo Mundo, em 2017. Porém, a atriz precisou de tempo para se recuperar dos problemas decorrentes do câncer que teve, passando o papel para Viviane Pasmanter. Os autores destinaram para ela a personagem Narcisa Emília, que entraria apenas por volta do capítulo 60, dando tempo suficiente para que ela estivesse recuperada. Apesar disso, Márcia precisou deixar a trama novamente e não retornou. A atriz veio a falecer pouco mais de um mês após o término da novela,
em novembro de 2017, aos 53 anos, vítima de um câncer no ovário, com o qual lutava desde 2010. Humberto Magnani, que vivia o Padre Romão na novela Velho Chico, morreu em abril de 2016, aos 75 anos. 2 dias depois de sofrer um acidente vascular encefálico hemorrágico, durante uma gravação da novela. O ator Carlos Vereza foi chamado para interpretar outro padre, substituindo o personagem de Magnani. Domingos Montanher faleceu em setembro de 2016, enquanto interpretava o santo de Velho Chico, após o mergulho no Rio São Francisco, durante o intervalo nas gravações da novela. A atriz Camila Pitanga estava junto com ele e tentou segurar a mão dele por 2 vezes. O ator de 54 anos foi levado pela forte correnteza. Foram quase 4 horas de buscas até que o corpo fosse encontrado. Domingos morreu afogado, com o corpo preso a pedras, a 18 metros de profundidade. Após a morte do ator, a novela não mudou seu rumo. Com os episódios finais se aproximando, Domingos já tinha gravado a maior parte de suas cenas. O que foi preciso gravar sem o ator, acabou sendo feito com alguns recursos de imagem, para que ele estivesse ali mesmo sem estar. Os atores olhavam diretamente para a câmera, como se o público enxergasse com o olhar de santo. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!